vai trocar quando precisar? A pergunta é essa. Aí tu liga pra pessoa, ela diz, se vira. Ah, mas vou estar sendo na justiça. Cara, tu vai se preocupar com justiça agora. O carro tem que ter dinheiro para manter carro. Eu deixei aqui no canal alguns dias atrás um vídeo falando de alguns pontos que você deve observar na hora de comprar um carro usado, dando dicas de o que você conversar com o dono do carro. E aí essa semana aconteceu um negócio inusitado. Na verdade, uma coisa muito comum que acontece sempre é que uma pessoa conhecida comprou um carro usado de olho fechado. Simplesmente chegou lá, olhou o carro, viu ele bonitinho lá, lavadinho, limpinho. Ele perguntou o preço, o rapaz disse lá, ele comprou o carro, foi embora. E aí perguntou, e aí Marcelo, olha, dá uma olhada no carro. Sendo que o detalhe é que essa pessoa, ela não pediu o manual do carro. O carro não era tão usado assim, é carro com menos de 10 anos. Não pediu manual, chave reserva, o carro só veio só com o carro e a chave dele. E aí não tem uma nota fiscal, não tem um histórico de revisão, não tem nada. Simplesmente o carro, comprou um carro no escuro, vamos dizer assim. E eu sempre dou aquelas dicas de, primeira coisa que você deve fazer na hora que você vai comprar um carro usado é pergunta a procedência, pergunta se o carro tem manual, tem a chave reserva, se o proprietário anterior ou os anteriores chegaram a fazer no mínimo as 3 revisões em concessionária, porque normalmente, né, são 3 anos de garantia, aí a pessoa faz as 3 primeiras para permanecer com a garantia do veículo. E aí essa pessoa não olhou nada disso, né, comprou o carro e agora é o seguinte, é aquela história, o leite já está derramado. O que é que você vai fazer numa hora dessas, né? Se isso acontecer com você, se por acaso já aconteceu com você, e se no futuro você esquecer desse vídeo e você só lembrar depois que você tiver comprado o carro, aí o cenário é o seguinte, comprei o carro, não perguntei nada, levei o carro para casa e o dono do carro falou que o carro é excelente. O rapaz disse, ó, o carro é revisado, o carro é pronto, eu faço a manutenção no meu mecânico de confiança, toda a história bonita. Só que aí tem detalhe, né? Você não é criança, você não acredita mais na fada do dente. Então por que é que você vai acreditar em toda a história da pessoa que está te vendendo o carro? Lembra, ela tem interesse que você compre esse carro. Então ela não vai dizer, não, esse carro aqui eu nunca revisei, ou eu nunca troquei nada dele, ou sei lá, eu só usava gasolina e trocava o óleo e pronto, só isso. Ela não vai te falar isso, certo? Então parte desse pressuposto que a pessoa não vai te falar esses detalhes, sendo que se você não sabe nada do histórico, não tem por que você acreditar em ninguém. Não que a pessoa, não que todo vendedor, não que todo proprietário de veículo seja enrolão, sabe, seja mentiroso, não que alguém esteja querendo te roubar, não, nada disso. Você tem que pensar eu não tenho motivos para acreditar cegamente em tudo. Então vamos lá, o que eu faria se eu tivesse comprado um carro usado e não soubesse nada do histórico dele? A primeira coisa que eu faria era, eu trocaria logo o óleo dele, independente se o papelzinho que está aqui escrito no vidro, a quilometragem, que foi trocado o óleo, independente de qualquer coisa. Eu levaria para trocar logo o óleo do motor do carro, porque a pessoa pode ter feito isso, sabe, na mão, pega um papelzinho no posto de combustível lá onde ele já troca o óleo, colocado uma data qualquer, colocado, sabe, uma quilometragem qualquer, e aí você está acreditando que aquele óleo vai durar ainda mais seus 3, 4, 5 mil quilômetros. Então a primeira coisa que eu faria é trocar o óleo. Eu não tenho nenhum histórico de nada, nem a nota fiscal dessa troca de óleo eu tenho, então troca logo o óleo, porque aí você garante que vai estar rodando com óleo novo. A segunda coisa que eu faria na hora que eu comprasse esse carro, de cara assim, eu não levava nem para casa, eu já ia direto para a oficina. A segunda coisa é, eu olharia todos os pneus do carro. Eu estou partindo do pressuposto que você não olhou nada do carro. Então, como assim olhar os pneus? Você olha e não, o pneu está aqui, tá bom, o pneu, os sulcos do pneu ainda está ótimo, dá para ver aqui, não chegou no TWI ainda, mas você não olhou nada desse carro. Pode ser que esses pneus sejam pneus remoldados. Aí, o que é que você tem contra pneus remoldados? Ó, eu só não compro para o meu carro. Por quê? Aqui a gente não tem um padrão de excelência, de qualidade para pneus remoldados. A gente sabe que os pneus são recobertos e aí você compra ele mais barato porque ele é remoldado. Porém, você sabe quantos anos aquele pneu ficou nos carros anteriores em que ele esteve, quanto tempo ele ficou lá, o que passou por ele, como é que está a estrutura do pneu. Cara, você não sabe de nada. Então, o pneu é o único contato que você tem com a via. É um dos itens de segurança que eu mais prezo. Então, se você olhar e ver que os pneus são remoldados, cara, você troca os 4. Ó, você já fez, né? Você já fez
errado em não ter pedido nada do histórico do carro. Então faz o seguinte, troca os 4 pneus. Ah, eu vou gastar mais 1.200, 1.300, 1.500, a depender do carro que você vai usar, a depender dos pneus. Gasta isso é segurança. Gasta e não tem o que fazer não, porque quem compra carro tem que ter dinheiro para manter carro. Não se compra carro e fica economizando dinheiro não. O carro tem seguro, tem IPVA, o carro tem manutenção preventiva e corretiva. E essa é uma manutenção preventiva. Sai mais barato você trocar os 4 pneus. A terceira coisa que eu faria era cuidar de todos os fluidos do carro. Como assim? Eu trocaria o fluido de freio, que deve ser trocado a cada 2 anos. Basta você olhar no manual do seu carro e ver a periodicidade da troca do fluido de freio. Alguns pedem para você trocar a cada 2 anos, outros pedem para cada revisão ele ser inspecionado. Caso você não tenha aquela canetinha, inclusive vou deixar a canetinha aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar ela, para você mesmo verificar se o fluido de freio ainda está com a sua vida útil. Você coloca a canetinha lá e ele vai acendendo as luzinhas e mostrando se o fluido de freio ainda dá para ser utilizado. Então, eu trocaria o fluido de freio, o líquido de arrefecimento. A gente está aqui, pessoal, num país quente, a gente está num país tropical, onde as temperaturas são altas, a parte de refrigeração do motor do carro trabalha bastante. E aí você pegou um carro que tem lá seus 3 ou 4 anos. Você pode ter certeza, o cara não trocou o líquido de arrefecimento, ele não trocou bomba d'água, não trocou válvula termostática. Aí você pergunta, pô, eu vou trocar a bomba d'água se precisar, e tu vai trocar quando precisar? A pergunta é essa. Tu vai trocar a bomba d'água só quando estiver no meio de uma viagem com a tua família, e aí você vê que tem um superaquecimento, foi a bomba que já tinha partido para outro mundo, ou a válvula termostática que travou fechada, mas no manualzinho desse seu carro dizia que a cada 60 mil, eu estou colocando aqui no geral, tá? Tô colocando o último carro que eu tive foi um Uno, no Uno dizia a cada 60 mil você faz o que? A verificação da válvula termostática ou a substituição. Eu já substituiria logo, que é um item muito barato comparado ao dano que ela causaria. Então nesse caso, você não tem histórico nenhum, rapaz, arreia a água do carro, troca ali o líquido de arrefecimento e aproveita e verifica o estado da bomba d'água. Ah, o mecânico olhar, a bomba d'água está filé, faz o seguinte, a bomba d'água resiste mais tempo, mas a válvula termostática que faz aquele trabalho de abre e fecha, cara, essa válvula termostática, uma hora ela pode travar ou aberta ou fechada. E esses carros novos agora, que boa parte deles não tem o marcador de temperatura, só tem uma luzinha que já avisa, já quando está próximo a dizer adeus. Em alguns casos, muita gente relata por aí que quando a luz acendeu já era. Então eu trocaria de cara o líquido de arrefecimento, válvula termostática e bomba d'água. E esse gasto não seria um gasto, seria uma manutenção preventiva. Que fique a dica para você. E o que mais eu faria na hora que eu pegasse um carro usado é simples. Eu faria simplesmente o seguinte: eu levava para uma oficina, colocava no elevador e eu verificaria todo o estado de como está o carro por baixo. Se ele tem trincas, se tem vazamentos, todos os coxins, todos os amortecedores. Verificaria tudo por baixo do carro para ver como é que está o estado embaixo do carro. Porque às vezes a gente até olha o carro bem, a gente até sabe o papel direitinho, pergunta, leva alguém para dar uma olhadinha, mas um elevador, para a gente fazer isso, a gente não vai fazer. Às vezes não faz, normalmente eu faço. Eu tendo suspeita, dúvida e até dando, você vai lá na oficina, se tiver livre no elevador, você levanta, paga lá uns 50 reais a pessoa que cedeu o elevador, às vezes a pessoa nem cobra. No vídeo anterior eu falei de uma experiência minha que eu comprei um carro sem fazer isso, e no que eu comprei sem fazer isso, a caixa de marcha estava trincada. Era um carro automático com a caixa de marcha trincada. Na verdade a caixa de marcha havia quebrado e a pessoa fez o serviço de solda. O serviço estava bem feito, mas qualquer pessoa que fosse comprar esse carro, de mim no caso, né, e observasse isso, iria desvalorizar o carro consideravelmente, porque a caixa de marcha do carro havia levado uma pancada de modo que ela chegou a quebrar, que é uma solda enorme. Então eu teria economizado bastante se eu tivesse feito a lição de casa. Essa lição de casa que hoje eu estou passando para você. Aí você deve pensar assim: pô, Marcelo acha que todo mundo que vai vender um carro está querendo me enganar. Não é bem assim, mas não dá para confiar em todo mundo, porque há um jogo nisso. Você tem que descobrir. O cara tá pedindo, sei lá, 60 mil naquele carro, mas aquele carro tem um serviço de 2 mil para fazer, uma revisão aí básica ou mais pesada que custa ali 2 mil reais, ou a troca de alguma situação que gastaria, vamos dizer, 2 mil.
Ele não vai te falar isso. Ele não vai dizer, ó, tô te vendendo esse carro por 60 mil, mas tu vai ter que fazer a revisão de 2 mil aqui. Ou tu vai ter que trocar os 4 amortecedores aqui e gastar mais 2 mil. Ele não vai te falar, ninguém é bobo. Cabe a você descobrir. Ah, mas o carro tem 3 meses de garantia, né? Ainda que eu compre de uma pessoa física. Eu tô falando nesse caso, esse vídeo é para pessoas físicas, tá? Não tô falando de você comprar em loja. Ainda que eu compre de uma pessoa física, essa pessoa é obrigada a me dar uma garantia de 3 meses, tá certo? Vou colocar um cenário. Tu mora numa cidade a 200 km de onde tu comprou esse carro, viu? No LX, foi lá e comprou. E aí o carro, quando você mexeu no carro lá, viu que os 4 amortecedores estavam estourados. Aí o serviço completo do amortecedor daria, sei lá, 2.500. Aí tu liga pra pessoa, ela diz, se vira. Ah, mas vou estar sendo na justiça. Cara, tu vai se preocupar com justiça agora? Não, imagina, tu comprou um carro pra colocar na justiça, pra ter estresse. Não, tu comprou um carro pra usar e viver bem. Nesse momento, vou ser sincero, eu não quero confusão, eu assumo meus erros e vou embora. Eu não olhei porque eu quis, fui bobo, fui moleque. Então, a dica que eu te dou é, não seja moleque, não confie em todo mundo. E a última dica de hoje é o seguinte, troca todas as correias. Segue essa dica, não economiza não. Ó, quanto é a correia dentada de um Palio, por exemplo, de um Gol, ou do carro que você está comprando? Quanto é a correia com o serviço, sabe, com a mão de obra? Troca todas. Faz o seguinte, é que tu vai trocar a correia dentada, troca a correia do alternador. Se for um carro que tem hidráulica lá, você já troca tudo. Todas as correias que o carro tiver, vai lá e troca. Não, mas o cara falou que estava excelente, que ele tinha trocado a semana passada. Ele te mostrou a nota fiscal. Se ele te mostrou, você entregou a nota fiscal do serviço, te entregou a nota fiscal da mão de obra. Então faz o seguinte, beleza, confia, aperta a mão do cara e agradece. Mas se ele não te mostrou nada e diz, não, eu troquei isso aqui, mas pode confiar. Tu vai confiar, fazer uma viagem aí, de repente a correia arrebenta em algum momento e a despesa que tu vai ter pós. Então sai mais barato você assumir que você errou e não ter observado, sabe, ter comprado o carro de olho fechado e agora trocar todas as correias. Ó, não se acredita em conversa de quem está vendendo o carro. Não que a pessoa esteja tentando te roubar, não pensa isso, mas não se acredita nesse tipo de conversa. Eu tô achando que essas dicas já valeram o teu gostei e a inscrição aqui no nosso canal. Você se inscreveu, eu tenho certeza que você vai ver sempre muito boas dicas para você que quer comprar um carro novo ou usado, além da avaliação de alguns carros que eu vou fazendo ao longo do tempo aqui no nosso canal. Então já se prepara, comprou, você vai ter que fazer uma revisão básica, vai ter que ter um serviço para fazer. Ninguém compra um carro e sai utilizando apenas, a menos que você compra um carro zero, aí já é outra história. E em breve eu vou gravar mais um vídeo aqui só colocando dicas para quem vai comprar um carro 0 km. Tanta coisa que você aprender vai te fazer economizar muito dinheiro.